Funções. A noção intuitiva da função. O conceito de função é um dos mais importantes da matemática. Ela está presente sempre e relacionada em duas grandezas variáveis. Vejamos alguns exemplos. Número de litros de gasolina e preço a pagar. Considere que a tabela abaixo relaciona o número de litros de gasolina comprados e o preço a pagar por ele em agosto de 2003. Número de litros comprados, preço a pagar. Observe que o preço a pagar é dado na função de números de litros comprados, ou seja, o preço a pagar depende do número de litros comprados. Preço a pagar 2,10 vezes os números de litros comprados. P é x,10x, além da função da fórmula da matemática ou regra da função. Lado quadrado é o primeiro. Agora veja a tabela relacionada à medida ao lado de um quadrado e o seu perímetro. Observe que o perímetro do quadrado é dado da função da medida do seu lado, isto é, o perímetro depende da medida do lado. Cada vez o valor da medida é dado correspondente ao único valor ao perímetro. Perímetro igual a 4 vezes a medida do lado. Além da função da fórmula matemática da função, da regra da função. Nessa função, como depende de medidas ao lado, o perímetro é variável dependente e a medida do lado como dependente de nada, chamado de variável independente. A máquina que dobra. Observe o desenho imaginário de uma máquina que dobra um número. Veja os números que saem, que são dados em função dos números que entram na máquina. Ou seja, os números que saem dependem dos números que entram. Assim, é variável e depende do número da saída da variável dependente do número da entrada. Nesse termo, o número da saída é igual a 2 vezes o número da entrada. Regra da função ou lei da função, ou ainda fórmula matemática da função. Numa rodovia, um carro mantém a velocidade constante, 90 km por hora. Veja a tabela que relaciona o tempo em horas e distância de quilômetros. Tempo e distância. Observe que a distância percorrida é dada da função do tempo, isto é, a distância percorrida depende do intervalo de tempo. A cada intervalo de tempo é considera correspondente um único valor para a distância percorrida. Dizemos então que a distância percorrida é a função do tempo e escrevemos distância igual a 90 vezes tempo. Variável dependente. Exercício proposto. Rosângela bolou uma máquina de interessante. Função afim. Introdução. Um representante comercial recebe mensalmente um salário composto de duas partes, uma parte fixa de valor de 1.500 e uma parte variável, correspondente à comissão de 0,6 sobre o total das rendas que ele faz durante o mês. Nessas condições, podemos dizer que o salário é de 1.500 mais 0,06, o total de vendas ao mês. Observe então o salário mensal desse vendedor, que é dado como função do total de vendas que ele faz durante o mês, ou seja, em que o total de vendas ao mês. Este exemplo da função afim. Uma pessoa tinha um barco de um saldo positivo de 230. Após saques, a caixa eletrônica oferece apenas notas de 50. O novo saldo é dado da função de números de x, notas de tirada. A lei da função é dada por função quadrática. Os diretores de um centro esportivo desejam cercar uma quadra de basquete retangular em um espaço em volta dela. Uma tela de alambrado, tendo recebido 200 metros de tela. Os diretores desejam saber
quais devem ser as dimensões do terreno acerca da tela para que a área seja maior possível. Podemos ilustrar os problemas do retângulo ABC com as dimensões por x 100 menos x, pois o perímetro é de 200 metros. Observe que a área do terreno acerca é dada da função da medida x, ou seja, esse caso particular da função quadrática, a situação do problema que desencadeou funções quadráticas será resolvida adiante. Função modular. O módulo do valor absoluto do número real R representa por R é considerado igual a R se R for maior que zero e igual a menos R se R for menor que zero. Por exemplo, 2 é igual a 2 porque neste caso R é igual a 2 e 2 é maior que zero. 0 é igual a zero porque neste caso R é igual a zero. Menos 2 é igual a menos, parênteses, menos 2 igual a 2 porque R é menos 2 e menos 2 é menor que zero. Resumindo, podemos escrever noções de geometria plana. Neste capítulo vamos recordar e aprofundar o estudo de algumas noções básicas de geometria plana, por meio de redução de exercícios, por meio de resolução de exercícios e problemas. Propriedades de figuras geométricas, ângulos opostos pela vértice. Podemos medir com um transferidor esses dois ângulos e constar que eles têm a mesma medida. Mas para constatar que isso é verdade, sempre que quaisquer que sejam os dois ângulos opostos pelas vértices, precisamos demonstrar essa propriedade. Examine a demonstração desta importante propriedade a partir da afirmação verdadeiras e usando raciocínio lógico, concluímos que uma ou outra afirmação é verdadeira. Matemática financeira, introdução. Entre inúmeras aplicações de matemática, estará a auxiliar a solução de problemas de ordem financeira, com o cálculo do valor de prestação, de pagamento de imposto, rendimento de poupança e outros. Vejam desses problemas. Uma pessoa vai fazer uma compra com o valor de 4.000, usando o que depositando na caderneta de poupança, que está rendendo 1% ao mês. E ela quer saber o ponto de vista financeiro e qual plano de pagamento é o mais vantajoso. A pagar à vista ou a pagar de duas parcelas iguais a 2.005 cada um. Esse problema e outros que envolvem assuntos de matemática financeira serão estudados e resolvidos neste capítulo. Função polinomial do primeiro grau. A remuneração de um vendedor de uma loja de camiseta é feita em duas parcelas, uma fixa de valor de R$500 e outra variável correspondente a uma comissão de 12% do total de vendas realizada na semana. Notamos que a remuneração mensal de RX do vendedor é calculada em função do total de vendas X da semana, que pode ser escrita da seguinte modo: chamamos de função polinomial do primeiro grau, associa a cada número real do X real. Utilidades dos logaritmos. Logaritmos.
A descoberta dos logaritmos está ligada à ideia de simplificar o trabalho de cálculo. Se não, vejamos. Para adicionar dois números de 4 algarismos, efetuamos uma operação para multiplicar os mesmos números efetuando 5 operações. Entre as utilidades dos logaritmos está reduzir operações como multiplicação e divisão e adição e subtração, respectivamente potencialização e radiciação de multiplicação, divisão e, respectivamente, aplicações de logaritmos não ficarão restritas às causas originais e foram enormemente utilidade para o desenvolvimento das ciências. Logaritmo. Vamos tomar exemplo a igualdade, onde 5 elevado a 3 é igual a 8, onde 2 é a base e o número 3 é o expoente e o número 8 é o potencial. A operação que associa os números 2 e 3 à base e do expoente respectivamente. O número chama-se potencialização. Podemos considerar essas operações que derivam duas ou outras operações. Observe as seguintes questões. Progressão geométrica. A progressão geométrica APG é toda a sequência de números não nulos em que termos a partir do segundo é igual ao produto do termo precedente por uma constante, denominada de razão, que é a progressão geométrica.